Shalom, shalom. Hoje eu quero continuar o estudo a respeito do Evangelho do Reino. No último vídeo da série, eu fiz uma pergunta: a lei acabou? E como eu mostrei no primeiro vídeo, eu li Mateus 5, versos 17, 18, 19, onde o Senhor Jesus ele ensina que ele não veio para abolir a lei ou os profetas, porém ele veio para cumprir. E essa palavra cumprir, no original, ela traz a ideia de completar. Então o Senhor Jesus, ele veio para completar a lei e os profetas. Isso é muito interessante, porque mesmo os antigos judeus, até mesmo rabinos, eles acreditavam que quando o Messias se revelasse, ele traria uma interpretação tão profunda a respeito da lei ou da Torá, que iria parecer que era uma nova Torá. E de fato foi isso que aconteceu. Porque quando Jesus, ele então se revela, ele vive de tal maneira e ele ensina de tal maneira que muitos intérpretes da lei, ou escribas, ou fariseus, olhavam para a forma que Jesus vivia e olhava para os ensinamentos dele e pensavam assim: não bate com o que nós cremos, não bate com a forma que a gente pensa, que a gente imagina. E eles consideravam então que Jesus estivesse descumprindo a lei. Mas não, Jesus não estava. Por isso Jesus falou: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, de forma alguma. Pelo contrário, eu vim para cumprir, eu vim para completar. Então, primeiro ponto, queridos, que eu quero que você entenda: o Senhor Jesus, ele caminhou em toda a justiça, ele cumpriu plenamente a lei de Deus e ele ensinou de uma forma em que ele ensinou a obediência aos mandamentos da lei de Deus, ok? Tanto é que no verso 19 de Mateus 5 ele fala assim: se alguém quebrar os mandamentos e ensinar a quebrar, né? Se alguém quebrar e ensinar a fazer o mesmo, será considerado menor no reino de Deus. Então, com certeza, Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus cumpriu os mandamentos de Deus e ensinou as pessoas a guardarem, a obedecerem, a caminharem de acordo com esses mandamentos. Agora, uma boa parte da confusão que existe a respeito desse assunto está na má interpretação a respeito do que o apóstolo Paulo ensinou. Até mesmo o apóstolo Pedro, queridos, ele comenta a respeito de Paulo e ele fala que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Então, grande parte do erro ou da maneira que muitas pessoas entendem esse assunto está em uma confusão que fazem a respeito do que Paulo ensinou. Agora, nesse segundo vídeo, a minha pergunta é: Paulo cumpria ou não cumpria a lei? Você acha que Paulo
caminhou segundo o conselho de Jesus, que disse que aquele que obedecesse e guardasse os mandamentos de Deus seria considerado maior? Ou você acha que não? Ou você acha que Paulo, mesmo que Jesus falou aquilo, Paulo vivia descumprindo a lei? O que você acha? E eu quero te dar a resposta nesse vídeo de uma forma muito clara, muito bíblica, muito objetiva. Veja comigo o texto de Atos, capítulo 21. Aleluia. Vamos ler aqui Atos 21, a partir do verso 20. Atos 21, verso 20, diz o seguinte, preste atenção nesse texto. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares... Bem vês, irmão, eles estão falando com Paulo aqui. Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés. Agora, o verso 22 diz assim: Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste em Jerusalém. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Eu vou ler o verso 24 agora. Eu quero que você preste muita atenção nesse verso. Eu vou ler esse verso numa versão aqui mais comum. O verso 24 diz o seguinte: Toma-os, purifica-te com eles, e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Nessa outra versão que eu estava lendo, que é a NVI, o final desse versículo diz assim: Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Olha, aleluia. Então, queridos, aqui nós vemos o seguinte: Paulo chegou em Jerusalém e Tiago, o apóstolo, ele fala com Paulo o seguinte: Paulo, estão falando a seu respeito que você não observa a lei. E que você ensina os judeus que estão entre os gentios, entre as nações, a não observarem a lei. Faz o seguinte: temos 4 pessoas aqui que fizeram voto. No caso, esse voto, amados, era o voto de Nazireu. E eles falaram o seguinte: pega esses homens, vai até ali o templo e paga ali, eles vão rapar a cabeça e paga as despesas deles para que rapem a cabeça. Aí ele diz o seguinte, porque esse era o procedimento. Quando a pessoa fazia o voto de Nazireu, ela precisava passar por esse procedimento. E aí Tiago diz assim: dessa forma, então, saberão que é mentira, que não é verdade o que estão falando a seu respeito, mas que de fato você vive observando a lei. Olha que interessante isso, queridos. Agora eu te pergunto, você crê que eles estavam nessa conversa entre eles estavam mentindo?
Tiago ou Paulo, você acha que Paulo apenas simulou que estava observando a lei? Não, não é o que a palavra diz. A palavra diz: dessa forma você provará publicamente para todos que de fato você anda cumprindo a lei. Você observa os mandamentos da lei. Queridos, então isso é muito tremendo, é uma chave. Você percebe aqui que Paulo tinha de fato um zelo pela lei de Deus, assim como aqueles judeus de Jerusalém que criam no Messias. Eram pessoas que creram, que receberam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eles estavam em Cristo, estavam participando da comunidade cristã, eram judeus, e todos eles eram zelosos, ou seja, eles observavam a lei de Deus. Assim como Paulo. Queridos, então, isso daqui é muito interessante. Muito interessante, porque está de acordo com o que Paulo fala quando ele diz que a lei ela é boa, ela é santa e ela é espiritual. Agora, queridos, deixando claro algo, não é por meio da lei que somos salvos. E essa foi a grande batalha do apóstolo Paulo. Paulo deixa muito claro que nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da fé no Filho de Deus, por meio da fé no Messias e Yeshua. Somos salvos pela fé, pela graça, por meio da fé. Isso não vem por obras, não vem de nós, mas é dom de Deus, é um presente de Deus. Então nós somos salvos, nós nascemos de novo por meio da fé em Cristo Jesus. Porém, queridos, a lei permanece sendo boa, santa e espiritual. A lei e os profetas revelam o próprio Cristo. A lei e os profetas nos fornecem o padrão, o parâmetro de Deus, e nela nós podemos obter a revelação do Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas que estavam na lei e nos profetas eram sombras das coisas que viriam. Por isso agora, em Cristo Jesus, amados, nós podemos desfrutar da realidade, nós podemos desfrutar plenamente daquilo para o que a lei e os profetas apontam. Porque o objetivo da lei e também o objetivo dos profetas é o Senhor Jesus. Então, por meio dele, nós podemos desfrutar profundamente, plenamente, tudo que está dentro da lei e tudo que está dentro dos profetas. Porém, agora com significado pleno, com significado completo. Glória a Deus. Queridos, essa é a meditação que eu queria deixar com você. E na sequência eu vou gravar mais ainda a respeito desse assunto, porque esse é um assunto onde precisamos de maior entendimento na igreja de Cristo. Queridos, Deus abençoe você. Graça e paz. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe.